Olá Brasil, olá mundo! Eu sou o jornalista Pedro Mendes, diretamente aqui de São Paulo, dos estúdios da Demais TV, com o programa Chutando o Balde. Um programa que vai impactar você. Portanto, a partir de agora, peço a gentileza do senhor e da senhora não mudar mais de canal, não pular o vídeo, porque este programa hoje está sensacional. Vamos falar do caso Daniel Alves, que a mídia nacional, não sei por qual motivo, insiste em deixar nas sombras. Não vemos mais os veículos de comunicação falando com tanta veemência desse astro do futebol mundial que está preso na Espanha, acusado de estupro há meses a fio, trancafiado num presídio comum, com criminosos, passando as piores situações possíveis. E neste programa, nós vamos contar a história, o desenrolar dos fatos, e você vai ficar assistido e por dentro. Caso Daniel Alves, imperdível. Só vou dar um recado do apoio cultural, é 1 minutinho e eu já volto. Põe no pente, Braga, põe no pente! Ele comprou, com a sorte não contou. Precisou se proteger, não duvidou ao escolher. E antes do estresse, escolheu a PVS. Protegido ele ficou, e aperto não passou. Quem tem a PVS não passa mais estresse. Roubo, furto e colisão não incomodarão. Quem tem a PVS, incêndio ou PT, não é mais um problema pra você. Um dos maiores jogadores do futebol mundial, um astro que sai do sertão da Bahia para estrelar no mundo todo, ser uma das pessoas mais conhecidas do planeta, para jogar ao lado de Lionel Messi, para jogar ao lado de Neymar, para ser astro no Barcelona, astro da seleção brasileira, que é uma coisa robusta, a seleção pentacampeão mundial, acusado e preso por estupro na Espanha. Por incrível que pareça, Daniel Alves é o atleta que ganhou mais títulos no futebol mundial. A sua carreira tem uma conduta ilibada, de estrelato, mas, de repente, tudo muda. A pergunta que não quer calar, que vamos falar aqui neste programa: será que Daniel Alves é culpado mesmo? É um estrupador ou não? Essa é a questão. Será que Daniel Alves, por ser um homem abastado, milionário, da prateleira de cima, acima de qualquer suspeita, se deu ao deleite de cometer um estupro? Vamos entrar neste caso e entender o mecanismo, como funciona dentro do esporte futebol, porque muitos jovens ficam milionários, ganham dinheiro rápido, fortunas, e por conta disso vem drogas, bebidas, noites de orgia, que muitas das vezes são abafados pelos seus empresários, por aqueles tutores que tomam conta de suas carreiras. Só que, numa noite na Espanha, em Barcelona, Daniel Alves, numa boate, se deu ao deleite de ter relações sexuais com essa moça. E essa moça disse à polícia que foi estuprada. Então aqui, hoje no Chutando o Balde,
você vai saber de tudo. Acompanhe a matéria. Daniel Alves, detido na Espanha. Relembre o caso. Põe no pente, Braga, põe no pente! O lateral Daniel Alves foi detido nesta sexta-feira em Barcelona por suspeita de uma agressão sexual ocorrida no fim de 2022. O brasileiro se apresentou voluntariamente a uma delegacia de polícia que fica perto do estádio Camp Nou. Daniel Alves será levado à Cidade da Justiça, onde vai prestar depoimento a um tribunal. O lateral foi denunciado por uma mulher à polícia no dia 2 de janeiro. A denunciante relatou que Daniel Alves tocou nas partes íntimas dela sem consentimento durante um evento em uma boate de Barcelona. O crime teria ocorrido na madrugada do dia 31 de dezembro, enquanto o jogador passava férias na cidade espanhola. Em declarações no dia 5 de janeiro, o lateral confirmou que esteve na discoteca, mas negou as acusações. O jogador também disse que não conhece e nunca viu a mulher que o denunciou. Aos 39 anos, Daniel Alves mora atualmente no México, onde defende o Pumas, time pelo qual assinou em julho de 2022. Um escândalo, porque um atleta como Daniel Alves, seleção brasileira, Barcelona, conhecido mundialmente, comete um estupro. Ou seja, ele disse, a versão dele é a seguinte, ele mudou várias vezes a versão, por isso ele foi preso. Porque se ele tivesse desde o começo contado a verdade, segundo ele não estaria preso, porque ele disse que houve uma relação sexual consensual, ou seja, ambas as partes quiseram o ato sexual. Só que, por Daniel Alves ser casado, ser um homem casado e estar vivendo na sua casa, na sua família, um momento super delicado, porque a esposa de Daniel Alves havia há alguns meses perdido a sua mãe. Estavam vivendo um momento delicado em família, um momento de luto. Em vez de Daniel Alves viver o luto, ele deixa a esposa e vai para uma boate em Barcelona se dar ao deleite de prazeres, de bebidas alcoólicas e de farra. E por conta disto ele conta que não conhecia a moça, que não aconteceu nada, para não revelar à esposa esse escândalo. Só que a juíza do caso não perdoou. A juíza do caso agiu de uma forma veemente. A justiça espanhola, ao contrário da nossa justiça aqui no Brasil, ela não perdoa. Ela não perdoa! Ela não perdoa! Ele está preso, mesmo com um patrimônio de milhões, mesmo sendo o atleta da televisão, da seleção brasileira, mesmo sendo o centro dos holofotes na televisão. Sim, está preso. Está preso, privado de sua liberdade, com a moral totalmente jogada à lama, com os dias de glórias apagados, com os holofotes apagados e com a sua imagem e a sua credibilidade levada ao zero. Agora, aqui neste programa, será que Daniel Alves é mesmo um estrupador? É a pergunta que não quer calar. É a pergunta que dentro da minha mente e da mente do senhor que está em casa deve fazer um nó. Como alguém numa ascensão social, na prateleira de cima, com toda a pompa e majestade de um rei, porque esses jogadores de futebol, eles vivem além da compreensão humana. Ah, Pedro Mendes, mas o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer que esses caras ganham muita grana, eles têm muitas facilidades, aonde eles chegam tem vidas de rei. Aonde esses jogadores circulam é um meio muito seleto,
São lugares que eu, o senhor e a senhora jamais talvez pisaremos. Por quê? Porque são lugares de fina, da alta sociedade, de fino trato. São lugares caros de se frequentar. Essas boates são centenas de milhares de reais que você entra, você acaba gastando, e a grande maioria da população mundial passa necessidade, me ajuda aí, passa fome. Não que isso seja pautado nessa história, porque nós queremos saber, à luz da mídia, por que o astro mundial da seleção brasileira, o nosso lateral Daniel Alves, está até hoje na Espanha preso por conta do estupro. E neste programa nós vamos desvendar e vamos chegar a uma linha de raciocínio. Juíza espanhola decreta prisão de Daniel Alves. Põe no pente, Braga! Põe no pente! Uma juíza de Barcelona decretou nesta sexta-feira a prisão preventiva sem fiança do lateral brasileiro Daniel Alves. O jogador é investigado por uma suposta agressão sexual contra uma mulher em uma boate da cidade no final de dezembro. A decisão, confirmada em nota pelo Tribunal Superior de Justiça da Catalunha, acata o pedido feito pela promotoria. Mais cedo, o atleta foi detido após ser intimado para um interrogatório dentro do caso. Na cidade de Justiça, na capital catalã, o brasileiro prestou uma declaração à juíza que ordenou sua prisão até o julgamento. Em 2 de janeiro, a polícia de Barcelona recebeu a denúncia de uma mulher que disse ter sofrido toques indesejados por parte de Daniel Alves. Segundo a imprensa local, os fatos teriam ocorrido em uma boate na noite de 30 para 31 de dezembro. Casado com a modelo espanhola Juana Sanz, o baiano estava na cidade de férias depois de disputar a Copa do Mundo do Catar com a seleção brasileira. Em uma mensagem de vídeo transmitida ao canal Antena 3 em 5 de janeiro, o lateral do Pumas do México negou os fatos e disse que não conhece a mulher. O que me deixa inconformado é como o baiano Daniel Alves, vindo da extrema pobreza, vindo do sertão nordestino, baiano, aonde a maioria das pessoas não tem possibilidade de nada, se deixa cair nessa cilada. Tá uma panela de pressão! Tá uma panela de pressão! Aonde vamos parar? Daniel Alves se apresenta à polícia espanhola com a certeza que vai prestar um simples depoimento e vai voltar para casa. Porque o seu status de jogador de futebol, num patamar altíssimo, companheiro de Neymar, companheiro de Lionel Messi, não imagina que vai ser preso. Só que por conta da sua versão atrapalhada da história, foi encarcerado. Por conta das mentiras que contou para a juíza, ao dizer que não conhecia a moça, ao falar que não sabia de nada, se condena a ficar preso. E outra, crime inafiançável, ou seja, por mais que a pessoa tenha poder aquisitivo, por mais que a pessoa tenha posses, não há dinheiro no mundo que faça com que ele saia da cadeia, porque a juíza enquadrou sem fiança. É muito difícil em algumas situações que o ser humano passa. Não imaginamos, se alguém me falasse há uns anos atrás que Daniel Alves seria condenado, estaria preso, cumprindo pena por estupro na Espanha, eu falaria que a pessoa estava tendo devaneios de louco, estava sendo maluco, estava vendo coisas. Mas hoje ele se encontra preso e a maioria da mídia do nosso país parece que esqueceu o caso. Ele é um exemplo para as crianças do nosso país. Ele é um dos laterais mais famosos da história. Não é um caso banal, simples, que eu estou comentando aqui. Eu estou falando de um dos laterais
mais famosos da história do futebol mundial, de um dos laterais, referências da seleção brasileira, uma referência durante muitos anos. Então, precisamos entender de fato o que aconteceu. Quando se fala em juízo, perante um juiz, a maioria das pessoas vive a vida toda e nunca se senta na frente de um magistrado, nunca fala com um juiz. Quando você fala com um juiz de direito, principalmente com uma acusação robusta, que é uma acusação de estupro, você precisa saber o peso de suas palavras. Você precisa ter um comportamento. Eles estão te analisando todo momento. E esse senhor, Daniel Alves, mudou a versão copiosamente. Sim, ele mudou a versão. E quando se muda a versão, se perde toda e qualquer credibilidade. Quando você muda a versão dos fatos, é sinal que você não está falando a verdade. E quando não está falando a verdade, está se escondendo a verdade. Aonde tem sombra, tem fantasma. Aonde tem sombra, tem fantasma. Por isso, queremos saber o que aconteceu de fato com Daniel Alves. Não mude de canal. Só vou dar um recadinho do apoio cultural. Eu já volto. Põe no pente, Braga, põe no pente! Eu digo para vocês, senhor e senhora, aonde há sombra, tem fantasma. Ah, Pedro Mendes, como assim? Se Daniel Alves esconde os fatos, não fala a verdade, muda a versão copiosamente várias vezes, a juíza, uma magistrada acostumada a lidar com esse tipo de situação, entende que a vítima tem razão. E com isso a vida da pessoa se torna, se for uma pessoa comum, ela já perde de cara a sua liberdade. O direito de ir e vir, de conquistar os sonhos, de trabalhar, de ter uma reputação ilibada, uma conduta moral limpa diante da sociedade. Se for uma celebridade como Daniel Alves, ele perde o conforto, ele perde a credibilidade, ele perde patrocinadores, ele perde contratos que iria fazer dele um bilionário para o resto da sua vida. Entendam o grau do problema que este senhor se enfiou. Me ajuda aí, ô. Muito difícil. Pumas rescinde contrato de Daniel Alves, o último clube que ele jogou na vida. Põe no pente, Braga, põe no pente! O Pumas do México anunciou nesta sexta-feira a rescisão do contrato do lateral direito Daniel Alves, que teve prisão preventiva decretada na Espanha por agressão sexual. O presidente do Pumas, Leopoldo Silva, disse que o clube Universidade Nacional tomou a decisão de rescindir por justa causa o contrato de trabalho com o jogador. Leopoldo mencionou os valores do Pumas como time de futebol representante da Universidade Nacional Autônoma do México para rescindir o contrato de Daniel Alves. Com esta decisão, o clube reitera seu compromisso de não tolerar atos de nenhum integrante de nossa instituição, seja quem for, que atentem contra o espírito universitário. Daniel Alves chegou ao Pumas como reforço para o Campeonato Mexicano em 2022 e tinha contrato até junho deste ano. O brasileiro fez 13 jogos pela equipe e deu 5 assistências, sem marcar gols. No Brasil, nós temos outro cidadão que foi condenado por estupro. O nosso Robinho, o menino da Vila, que começou no Santos, seguindo os passos de Pelé e Neymar.
Quer dizer, de Neymar não, porque Neymar era um menino ainda quando o Robinho já era um grande craque. Neymar seguiu passos de Robinho. Robinho seguia passos de Pelé. E chegou ao grande estrelato. Só que foi acusado e condenado por estupro. Não pode ir à Itália. Está solto no Brasil, mas com a imagem manchada. Esses casos cada vez mais são terríveis, porque acabam com a reputação, com a história de grandes seres humanos. Ah, sim, porque talento com os pés jogando bola é inquestionável que esses senhores têm, que conseguiram mudar a vida dos seus familiares, chegar ao topo através da bola. Só que Daniel Alves mudou a versão, falou que era inocente, que não conhecia a moça, e depois, hoje em dia, existe uma coisa que se chama câmeras de vigilância. Essas boates, todos os lugares têm as ruas, nós estamos 24 horas sendo monitorados por essas câmeras. Essas câmeras, elas dão o poder das seguranças públicas, das polícias, olharem os fatos. E olhando as câmeras, foi provado que Daniel Alves sim conhecia a moça, que entrou com ela dentro daquele banheiro. Agora, ele mudou a versão, disse que por conta do seu casamento não contou a verdade, por conta do escândalo, e disse que houve relação sexual de forma consensual com essa moça. Muito difícil nesse emaranhado de perguntas e respostas, de tanta mentira, de tantas mudanças de versão, que ele seja realmente absolvido. Penso eu que a situação dele fica muito complicada cada dia que passa. Penso eu que Daniel Alves é um senhor que vai ser sim condenado. Só se acontecer uma reviravolta no caso muito expressiva para que ele não seja condenado. É sim. Como assim, Pedro Mendes? Só se a própria vítima mudar a versão dos fatos. Porque Daniel Alves, com tantas vezes que mudou a versão, perde a sua credibilidade mediante a justiça espanhola. A justiça espanhola não dá mais credibilidade ao craque da seleção brasileira. E isso é muito grave. Quando se perde a credibilidade de um poderio como a justiça espanhola ou a justiça de qualquer outro país, é muito difícil ter um resultado favorável no final. Então, vamos tomar cuidado com as nossas atitudes, principalmente você que é novo, jogador de futebol, não sei a sua profissão, tome cuidado com as pessoas porque elas costumam ser muito levianas. Eu costumo dizer assim, se nós educarmos as nossas crianças dentro das igrejas, dentro de um comportamento seguindo a Deus, Jesus Cristo, elas vão seguir o caminho certo, porque a Bíblia nos ensina assim. Não querendo ser religioso, mas é muita a falta de Deus nesse país e pelo mundo afora. As pessoas acham que são poderosas por si só. Tomem cuidado. Daniel Alves reafirma inocência em entrevista após a prisão. Põe no pente, Braga, põe no pente! Daniel Alves falou publicamente nesta quarta-feira pela primeira vez desde sua detenção na Espanha em janeiro por um suposto caso de estupro. Em entrevista ao jornal La Vanguardia, o jogador brasileiro reafirmou ser inocente e disse estar com a consciência muito tranquila de que no episódio denunciado não aconteceu nada de maneira forçada. Publicada uma semana depois de a justiça negar outro recurso de seus advogados, o jogador explicou na publicação que mudou sua versão dos fatos várias vezes para tentar preservar o casamento.
A versão da denunciante permanece a mesma desde o início e foi considerada com traços de confiabilidade suficientes pelos magistrados da audiência em Barcelona. Daniel Alves, de 40 anos, está preso em Barcelona pelo suposto crime de agressão sexual, que na Espanha compreende o estupro. Uma jovem o acusa de tê-la forçado a manter relações com ele no banheiro de uma boate na cidade no final de dezembro do ano passado. A modelo espanhola Joana Sanz, ex-esposa do lateral brasileiro, anunciou a separação do atleta recentemente, durante o processo em questão. É isso que aconteceu com ele. Daniel Alves tenta dizer que é inocente e a justiça nega mais uma vez o pedido de soltura de Daniel Alves. Mais uma vez é negado. Mais uma vez. Põe no pente, Braga, põe no pente! Um novo recurso apresentado pelo lateral Daniel Alves foi negado nesta segunda-feira em Barcelona e o jogador vai permanecer em prisão preventiva que cumpre desde janeiro, acusado de estupro. A decisão dos magistrados fecha mais uma vez as portas para que o jogador aguarde o julgamento em liberdade. Outro pedido semelhante feito em janeiro já tinha sido recusado. Os juízes da audiência de Barcelona, a mais alta instância da Justiça da Catalunha, reafirmaram que os indícios de criminalidade que foram considerados são suficientes para imputar o fato a Dani Alves e permanecem inalterados como fundamento da prisão preventiva. Eles também reforçaram o risco de fuga como um dos motivos para a manutenção da medida cautelar e consideraram que a detenção é a única maneira de impedir que ele não saia do país, mesmo tendo residência em Barcelona. Daniel Alves, de 40 anos, foi colocado em prisão preventiva sem direito à fiança em 20 de janeiro por um suposto crime de agressão sexual. Uma jovem acusa o jogador de estupro em um banheiro de uma boate de Barcelona no final de dezembro. A versão do atleta já mudou várias vezes. Em abril, ele declarou que manteve relações consensuais com a jovem, relação que tinha sido negada inicialmente em uma suposta tentativa de ocultar a infidelidade em relação à esposa. E este, por enquanto, é o fim de Daniel Alves, dentro de uma cela, sendo obrigado a passar por essa situação e talvez condenado por estupro. Fica de lição. Este foi o Chutando Balde especial, caso Daniel Alves. Deus abençoe, fiquem com Deus.